Olá a todos, nós estamos aqui compartilhando um estudo sobre o relacionamento discipulador 1 e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a lição número 3, que é Jesus, o meu único Salvador. A gente já viu que na lição número 1 a preocupação é entender que existe uma verdade, a verdade existe uma verdade absoluta. E na lição 2 entender que o pecado é o nosso problema, o pecado está aqui, nos afasta de Deus e precisamos resolver isso. Hoje é importante entender que Jesus é a solução para me libertar do pecado e esta é a verdade, é isso que é. E aí então nós temos a primeira conclusão, é de que todos somos pecadores, não tem ninguém sem pecado. Por isso mesmo eu não posso me sacrificar para salvar você e você não pode se sacrificar para me salvar. Somos pecadores, certo? Então ninguém pode morrer no lugar um do outro. Estamos todos na mesma situação pecaminosa, condenados para sempre a viver sem Deus. E aí então nossa lição aqui vem nos dizer que Jesus viveu como uma pessoa comum, que Jesus teve sede, ele teve fome. E a passagem é João capítulo 4, versículo de 6 a 8, quando Jesus está num poço esperando a mulher samaritana, um poço em Samaria, portanto, e ele pede aos discípulos para ir comprar alimento. E ele pede água para essa mulher. Eu estou com sede, me dá água, né? Então a gente sabe que Jesus, ele também viveu como um humano, com todas as limitações que um ser humano teria. Nós também vamos ver no segundo ponto aqui que ele também sentia o que nós sentimos. Em João capítulo 11, versículo 33 a 35, fala sobre a morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus. E fala lá que ele chorou pela morte do amigo, por ver as irmãs do amigo sofrendo a morte. Então, pela morte do irmão, né? Então, Jesus sentia a tristeza, sentia a alegria, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sono, tudo como qualquer ser humano comum. Porém, tem uma diferença. E essa eu preciso ler o capítulo mesmo. Em João 8, versículo 46, Jesus fala o seguinte, versículo 46. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vos não ouvis, porque não sois de Deus. Então ele falou bem claramente, alguém de vocês pode me acusar de algum pecado? A resposta implícita é não. Então Jesus, a diferença entre nós e Cristo, somos humanos, ele também foi. Mas a diferença é que ele foi perfeito. Jesus não pecou. E por isso ele pode morrer em nosso lugar, pagando pelo pecado que eu cometi. O ponto 4 diz aqui que Jesus morreu na cruz porque decidiu fazê-lo. E isso também é importante entender. Em João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Jesus, ele quis morrer por amor. Ele não foi levado até a cruz por injustiça, por inveja dos fariseus e saduceus, porque ele era inofensivo, porque ele foi mal compreendido. Não foi nada disso. Ele quis. Já estava profetizado que ele precisava se sacrificar por amor para libertar as pessoas do pecado. Isso já havia sido profetizado pelo menos 600 anos antes pelo profeta Isaías. Então é assim que tinha que ser. E depois a gente tem aqui que não foi, então, nenhum outro fator a não ser a vontade dele, né? Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. Esse é um versículo muito conhecido da palavra de Deus, João 3,16, que originalmente ele diz assim: Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho, para que todo aquele que confiar no sacrifício do Filho, confiar no Filho, receba a vida de verdade, vida eterna com Deus, vida verdadeira. Agora, essa vida, ela tem muitos aspectos interessantes. Em João 10,10 ele diz assim: O ladrão vem só para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Jesus quer instilar em nós uma vida verdadeira, profunda, eterna, vida espiritual, vida para muito além do que estamos acostumados. Propósito de existência. É isso que Jesus quer nos fazer. Depois, no ponto 8, ele diz assim: para receber esta vida é preciso confiar, se entregar. Como diz o texto de João 3,15, diz assim: a fim de que todo aquele que confiar tenha vida eterna. Então, esse crer não é só acreditar que Jesus existiu ou que ele era bom, mas é confiar nele, que o sacrifício dele é suficiente para me salvar. Para receber essa vida é preciso confiar nele. Quem não confia já está condenado, como diz em João 3,18. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. E o versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então, meus irmãos, nessa lição número 3, fica muito claro isso. Há dois lados. De um lado, os que confiam em Jesus. Do outro lado, os que desconfiam. Certo? De um lado, os que se entregam a Jesus. Entregam a própria vida para Cristo. E do outro lado, os que resistem. Opa, eu não. De um lado estão aqueles que vivem a vida de Cristo, vivem com Cristo, do jeito de Cristo. Decidem deixar Deus moldar sua vida. E do outro lado, aqueles que vivem do seu próprio jeito. Eu vou viver as minhas regras. Sejam regras religiosas, seja a minha impiedade, minha imoralidade, eu quero viver de qualquer jeito. Uma pessoa que não se submete à vontade de Deus. De um lado está alguém que decide adorar a Deus, adorar Jesus. Do outro lado, alguém que decide desprezar Jesus e rejeitar o plano de Deus. De um lado, nós temos alguém que é transformado pelo poder de Deus. O Espírito de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa. Por outro lado, a gente tem alguém que continua escravo do pecado. De um lado, alguém que é salvo. E do outro lado, alguém que está condenado para sempre a ficar longe de Deus eternamente. E aí a pergunta do ponto 10 da lição é essa: você é salvo? Você já se considera salvo por Jesus? Por quê? Se não, o que falta? É a hora de se perguntar. Você é salvo por Cristo Jesus? Você confia nele? Você se submete à vontade dele? Você está sendo transformado pelo poder dele? Ou você recusou até agora? Ou você não permite? Você não se entrega? Você continua vivendo na escravidão do pecado justamente por não querer se submeter à vontade de Deus? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Ou você se entrega a Jesus e aceita o sacrifício que ele fez por você, que te liberta do pecado, que tira você do pecado e da condenação, ou você permanece escravo do pecado e rejeita o Cristo. Então, ou você aceita o Cristo e rejeita o pecado, ou você rejeita o Cristo e continua em pecado. Esta é a grande decisão. E aí ele faz uma oração, Quer receber Jesus como Salvador? Então ore do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter vindo ao mundo por amor, para morrer em meu lugar. Eu admito que não posso me salvar por aquilo que faço, mas o Senhor pode me salvar pelo que fez por mim. Eu me arrependo do meu pecado, salva a minha vida. Amém. Essa é a oração de entrega de vida a Cristo Jesus. Então a lição termina com esse convite a que você entregue sua vida a Cristo. Certo? Na próxima vez terminaremos esse relacionamento discipulador 1 com a lição número 4. Até lá!